Olá, eu quero fazer um vídeo aqui para indicar para vocês 3 livros do autor Timothy Keller. Mas antes disso, quero conversar com você um pouco sobre a importância da leitura. Se você é um cristão e se você se declara um cristão e ao mesmo tempo você também declara que não gosta de ler, não gosta de leitura, então saiba que você está fazendo 2 afirmações contraditórias. Ser cristão e não gostar de ler, isso é contraditório. É como que se você vivesse há 2000 anos atrás e alguém viesse anunciar para você que o Messias chegou, né? Pedro, Tiago, André viessem falar, olha, o Messias está entre nós, ele tem feito milagres, feito coisas incríveis, vamos lá conhecê-lo, e você dissesse, não, eu não vou conhecê-lo. E a pessoa, mas como assim, por que você não vai? Eu não gosto de multidões, eu não gosto de estar perto de muitas pessoas e fiquei sabendo que onde ele está tem muita gente. Por causa de algo que você não se sente bem, você deixaria de conhecer o Cristo, a visitação do próprio Deus. E hoje, eu e você não temos mais o Cristo fisicamente presente aqui, mas ele nos deixou, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, registra no versículo 25, olha que Jesus disse aos seus discípulos, tudo isso eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha o que Jesus afirmou para os seus discípulos, que tudo aquilo que Jesus ensinou para eles, tudo aquilo que Jesus falou para eles, eles iriam lembrar. E hoje, quando você lê as Escrituras Sagradas, quando você se aproxima da Palavra de Deus, da Bíblia, mais em especial para nós hoje o Novo Testamento, apesar de toda a Bíblia ser ela inspirada por Deus e importantíssima, mas para os que iniciam o Novo Testamento, essas palavras, os evangelhos escritos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, cada uma delas, Jesus falou, eu vou fazer vocês lembrarem do que eu lhes ensinei. E foi a forma de Jesus conversar comigo e com você. Através das Escrituras, ele deixou a sua palavra para mim e para você. Tenho dito aqui no canal, não deixou para eu e você lermos versículos separadamente ou ouvirmos trechos separadamente no final de semana em nossas igrejas. Não, ele deixou para nós lermos do início ao fim. Pegarmos uma carta e lermos do início ao fim. Pegarmos o Evangelho e lemos do início ao fim várias e várias vezes, porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é o livro para ser lido várias e várias vezes. Essa palavra, ela se renova. Essa palavra não é humana, é divina. Ela foi soprada pelo Espírito Santo. Então, se você diz que é cristão, mas não gosta de ler, saiba, você está fazendo uma afirmação contraditória, porque a forma que Jesus deixou para que nós nos achegássemos a ele, para que nós o ouvíssemos, foi essa maneira. Por isso ele chama discípulos, chama alguns para mais perto, que foram os 12, e os capacita para deixarem para nós as Escrituras e cuida pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, para que essas Escrituras atravessassem séculos e séculos para chegarem até nós. E se você é daqueles que acredita nas mentiras que hoje dizem tantas pessoas colocam para tentar fazer desacreditar as Escrituras, busque conhecer a história de forma correta, percebendo como as Escrituras
Os evangelhos que nós temos, as palavras que nós temos no Novo Testamento, foram já de início, no primeiro século, abraçadas pela igreja e eram usadas para a edificação da igreja primitiva de Cristo. E como o Senhor preservou essas escrituras para nós. Por isso, antes, estou fazendo essa introdução, antes de indicar livros para vocês, o livro principal é e sempre será a Bíblia. Uso aqui a frase tão conhecida de John Bunyan. John Bunyan diz: habite, viva nas Escrituras, faça dela o seu lar, a sua habitação, e apenas visite outros livros. E isso é muito valioso, nós fazemos essas visitas com boas indicações, sabendo, tendo alguém que você confia, alguém mais maduro na fé, alguém que está há mais tempo que você na caminhada, em que te indique bons livros. Por que isso? Por que isso é tão importante? Para você não perder seu tempo lendo livro de falso profeta, lendo livro de coach, lendo livro, nossa, tanto livro que é perda de tempo hoje em dia. Não livros que apenas nos ajudem a entender melhor as Escrituras. Então é importante que você habite nas Escrituras, mas também visite outros livros e livros bons, com escritores, bons escritores que sejam pessoas idôneas e cristãos verdadeiros, ok? Então, fazendo aqui esse anúncio inicial aí, que é muito importante a gente entender, vou seguir para os livros. Aqui eu tenho também esse do John Bunyan, que eu acabei de citar a frase dele, Livro O Peregrino, um livro muito conhecido. Se você não leu, vale muito a pena. Esse livro é maravilhoso. Você vai acompanhar uma jornada aí de alguém na caminhada do Evangelho. Livro precioso. Mas vamos lá. Os 3 livros do Timothy Keller que eu quero indicar para vocês. Primeiro deles, vou passar aqui na sequência que eu li eles, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Livro excepcional, livro maravilhoso do Timothy Keller, onde ele vai falar sobre um assunto muito em voga hoje, que é a presença do mal no mundo. Hoje, com um crescente número, embora seja pequeno, mas um crescente número de ateus e de pessoas atacando o Evangelho, uma das grandes questões hoje é, ora, se Deus é soberano e se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Então, Timothy Keller vai falar sobre esse assunto, sobre caminhar com Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a um mundo cheio de dificuldades. E o legal do Timothy Keller é que ele não pega um assunto, aqui no caso ele vai falar sobre o mal no mundo, e ele não traz diretamente apenas a perspectiva cristã. Não, o Timothy Keller ele vai fazer uma viagem. Primeiro, ele vai começar falando com você sobre a visão do mal lá no passado, dos primeiros povos, dos povos da antiguidade, como é que os primeiros filósofos viam a questão do mal, como que as religiões antigas viam a questão do mal. Então você vai realmente fazer uma viagem com o Timothy Keller dentro desse assunto. Ele primeiro vê tudo isso fora, como é que era a percepção fora, para depois fazer um mergulho com você dentro das Escrituras, falando sobre a perspectiva do mal e nos trazendo respostas valiosas dentro das Escrituras sobre como que podemos entender isso, a presença da dor, do sofrimento, mesmo nós tendo um Deus que é soberano, justo e bom. Então, primeira indicação aí, Timothy Keller, Caminhando com Deus em meio à dor e sofrimento, livro maravilhoso para você. Segundo livro que eu li do Tim Keller, livro maravilhoso, livro sobre
oração. Esse livro aqui, se você, como eu, né, quando eu fui em busca desse livro aqui, tem tido dificuldade de estabelecer uma vida de oração com Deus, de aquele tempo de intimidade, de você dobrar os teus joelhos e somente orar ao Senhor, de conversar com Deus, de estabelecer esse tempo de intimidade. Se você busca isso, esse livro aqui é maravilhoso. Você vai encontrar nele frases como essa que eu anotei aqui na capa. A oração transforma teologia em experiência. Olha só, que frase, hein? Ou seja, é maravilhoso estudarmos, é o que nós fazemos aqui no canal, né? Nos vídeos a gente estuda, pega textos bíblicos e estudamos eles. Isso é maravilhoso, mas a oração é valiosa demais porque ela vai transformar todo esse conhecimento, toda a teologia que nós adquirimos através das Escrituras em experiência com Deus. É o tempo, é o momento em que nós vamos orar a palavra e Deus vai usar aquela palavra para ir transformando nossos corações. Então a oração, querido, é valiosa. Então vale a pena você investir tempo lendo livros sobre isso. E esse livro do Tim Keller, assim como o outro, né, da dor e do sofrimento aqui, o Tim Keller também, primeiro ele faz sempre essa caminhada a respeito da oração, a respeito de como as pessoas veem a oração no mundo, e depois ele vai trazer essa perspectiva bíblica. Vale muito a pena você ler esse livro do Tim Keller também. Terceiro livro do Tim Keller, que eu li agora, acabei de ler recentemente, Deuses Falsos. Livro, esse é o menorzinho dos três, né? É o mais curtinho, livro que dá para ler rápido, mas o conteúdo dele é simplesmente um conteúdo maravilhoso. Vai falar sobre essa questão de que todos nós carregamos os nossos deuses no nosso coração. Né? Ele vai falar dos deuses mais conhecidos, que são fáceis de identificar, que nós sabemos, né? Dinheiro, sexo e poder, as coisas que o mundo mais corre atrás, que mais dominam o coração dos homens. Só que, no entanto, ele vai falar sobre os deuses mais sutis. Ele vai te levar numa viagem profunda, muitas vezes dolorosa também e difícil para dentro do seu coração, para você ir identificando os pequenos deuses, aqueles que são muitas vezes imperceptíveis para nós, mas que, se a gente permitir que eles fiquem lá, eles podem destruir muitas coisas na nossa vida. Então, esse livro aqui, maravilhoso, muito especial para fazer essa jornada para dentro do seu coração, para te ajudar a fazer aquilo que o salmista diz: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelos teus caminhos, pelo caminho da justiça. Esse livro é maravilhoso para te ajudar nessa jornada, a sondar seu coração, a ver os altares, né, aos deuses falsos que a gente vai erigindo em nossa vida. Então, livro maravilhoso, Deuses Falsos, do Tim Keller. Queria deixar indicado para você. Então, esses 3 livros, e frisado isso aí, né? Habite, viva na leitura das Escrituras Sagradas e visite bons livros. Beleza? Deus te abençoe, que a graça e a paz seja com vocês. Boa leitura, né?